em Gênesis 32. Nós vamos ler a partir do verso 22. Vamos lá. Leio na Nova Tradução, linguagem de hoje. A partir do 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da sua coxa, da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, responde ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Jacó está no vale de Jaboque. O contexto para que ele esteja naquele lugar, Jacó ele está em 2 situações onde as suas escolhas de vida o colocou. Primeira delas, fugindo de Labão, seu tio. E ao passar Jaboque, ele encontraria o seu irmão, Esaú. Eu gostaria de pedir ao pessoal do som que pode colocar os slides para mim, por favor. Ontem eu enviei, Cleverson, para o Renato. Eu te agradeço. Beleza? Obrigado. Seguimos. Quando Jacó está em Jaboque, pense você em Jaboque como sendo uma sala, um ambiente, um lugar onde Deus prepara para que pudesse tratar em Jacó alguns conflitos da sua vida. Jacó estava em conflito, como eu disse, por Labão, seu tio, e nós já vamos entender o porquê que ele está em conflitos com Labão, e também ao encontrar Esaú. Mas a situação familiar de Jacó o levou a algumas situações conflitantes. Quando você olha para a família de Jacó, ele é filho de Isaac. Isaac, por alguns momentos, você lendo a história de Isaac, você encontra Isaac até usando da mentira para tentar proteger a sua esposa e colocando eles numa situação bem complicada diante de Abimeleque, quase colocando a esposa numa situação de adultério. E Jacó agora, este homem, ele vem de um nascimento onde ele era irmão gêmeo de Esaú. Os dois nasceram no mesmo dia, na mesma hora. Porém, o seu nome tem uma peculiaridade, porque Jacó, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão, como se dizendo: eu gostaria de ter nascido primeiro. Esaú, a Bíblia diz que ele era coberto por pelos, era ruivo. E o seu nome tem um significado que vai por esse caminho. Mas agora eles estão num lar onde existem preferências, porque a palavra de Deus, no capítulo 25 de Gênesis, vai dizer que os pais tinham as suas preferências pelos filhos. Isaac preferia Esaú. Um homem valente, caçador, fazia uma boa comida da sua caça. E a Bíblia diz que o seu pai Isaac preferia ele, e agora sua mãe, Rebeca, preferia Jacó.
E querido, se você tem mais de um filho, se você tem 2, 3 filhos, quando o pai deixa muito claro sua preferência para o desenvolvimento da criança, isso vai trazer algumas questões de pensamentos, algumas questões de meu pai não me aceita, meu pai prefere o meu irmão. Quando a Bíblia cita isso, ela está dizendo assim: cuidado, igreja, com as suas escolhas em relação aos seus filhos. Expresse o mesmo amor pelos dois. Estenda a sua mão pelos dois. Invista seu tempo e energia com os dois, com os 3, com um. Não sei quantos filhos você tem ou já criou. E se você criou um filho realmente debaixo do seu carinho, do seu amor e não deu isso ao outro, hoje você sabe a diferença dos filhos, até mesmo em relacionamentos com você. Porque dentro das salas de terapias a gente tem ouvido muitas questões de pessoas adultas. Entenda quando eu dizer aqui algumas coisas sobre pacientes, ninguém imagina quem seja, nem quem é. Mas eu atendo uma senhora de 73 anos. E o que ela traz muito forte da sua vida é a sua infância. Família de 10 irmãos. E você não sabe o quanto uma senhora de 73 anos ainda amarga, ainda diz sobre as coisas da sua infância. Então, é um lar que está colocando as suas preferências. E essas preferências trouxe para os filhos um embate, desde o nascimento. Porque agora Esaú, o filho primogênito, é direito dele receber do pai a sua bênção como primogênito. Mas a mãe, ouvindo isso de Isaac, ela vai até o seu filho da preferência e diz: olha, seu pai quer uma comida porque ele vai abençoar o seu irmão. Então vamos roubar essa bênção e transferir essa bênção para Jacó. E agora, articulando a sua mãe e Jacó, usando-se da mentira, ele se cobre com pelos, com a roupa do irmão, com o cheiro do irmão. A mãe prepara o que o pai havia pedido, e você vai ver na Bíblia que o seu pai Isaac, já por estar um pouco cego, já pela idade, cansado da vida, ele tem dúvidas de quem está diante dele. Porque por 3 vezes ele pergunta para Jacó: és mesmo você, Esaú? Então venha mais perto, deixa eu pegar em você. O cheiro era de Esaú. Os pelos pareciam de Esaú. E então o pai lança a bênção diante de Jacó. Isso trouxe um problema, porque quando Esaú ficou sabendo disso, quando ele volta da sua caça, a sua mãe agora diz para Jacó: Jacó, fuja porque o seu irmão quer te matar. E agora a história de Jacó, ela começa a se desenrolar a partir desse momento, uma vida fugindo do irmão. Fugindo da ira do seu irmão que ele havia traído. E Jacó já dava sinais de que ele queria isso quando o seu irmão, um dia de fome, ele diz: olha, se você me prometer a sua primogenitura, eu troco com você por um prato desse meu delicioso refogado de lentilhas. Mas antes me prometa que a primogenitura é minha. Então há no coração de Jacó esse desejo já expresso, desde o seu nascimento, quando ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. São detalhes que as páginas da Bíblia vêm trazendo. Mas durante toda a vida de Jacó, nesse período de fuga, você vai vendo a sua mãe o ajudando nesse processo todo, ele recebendo a sua bênção, a bênção do seu pai Isaac, e agora ele tem a bênção do seu pai. Porém, é um homem que está fugindo da presença do irmão. Mas o que nos importa essa mãe é entender que mesmo no erro de Jacó, Deus estava presente com ele. Você entende que nós somos pessoas que possuímos pecados, cometemos coisas erradas e ainda assim Deus nos ama? E uma prova disso está na vida de Jacó, porque Deus não abandonou Jacó.
Porque Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e agora a expressão bíblica, ela vai trazer em vários textos, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque quando o pai lança a sua palavra de bênção para o seu filho, Deus o aprova. Mesmo sendo uma armação do coração do ser humano. Entenda uma coisa, na sua vida, se as suas escolhas te levaram para um caminho errado, e hoje você colhe uma vida sofrida, difícil, pelos teus erros, isso não quer dizer que Deus não está contigo. Porque em todo momento Deus oferece o que para nós? Perdão, arrependimento, me busque. Então Jacó, apesar de ter feito isso, impelido até mesmo pelo desejo da sua mãe, Jacó uma coisa ele fez, ele não se apartou dos caminhos de Deus. E ele dorme, a Bíblia diz que ele usou o travesseiro como pedra, e nesse momento ele é tomado de uma visão onde uma escadaria ia até o céu, e anjos subiam e desciam, e o próprio Deus na escada. E Deus diz, olha, o solo que você está deitado, toda essa terra será tua. Porque Deus havia feito um concerto, uma aliança com Abraão, dizendo, eu farei de você uma grande nação, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Então Deus está cumprindo o propósito que ele firmou com Abraão e com o seu povo. Deus é um Deus de propósitos para o seu povo. Se você considera-se povo de Deus, Deus tem propósitos para você. Deus tem propósitos para aquele que ainda o ama e que busca os seus caminhos. Ainda que você ande por veredas tortas, Deus está dizendo, a minha vereda ainda está colocada para você. A graça ainda está sendo estendida a você. A todo momento podemos voltar aos caminhos de Deus. Mas algumas pessoas se distanciam tanto de Deus que o seu coração se endurece tanto que ele se coloca em situações onde ele não busca mais a Deus. Não é Deus que não quer buscá-lo, Deus quer alcançar. E Deus mostra isso na vida de Jacó. Jacó se dirige até as terras de Labão, o seu tio. A sua mãe disse, olha, foge, vai para a casa do seu tio. E agora ele conhece uma mulher, Raquel, que é filha de Labão. E a Bíblia diz que ele se encantou tanto por Raquel, que ele fez uma proposta para o seu sogro. Qual é o preço que você quer para trabalhar para mim? E ele disse, olha, eu trabalho para você 7 anos e você me dá a sua filha em casamento. E a Bíblia diz, e é impressionante isso, porque ela diz assim, para Jacó, esses anos foram como dias, de tanto que ele a amava. Ele trabalhou 7 anos esperando a sua esposa. E quando ele chega em Labão e diz, olha, eu quero a minha esposa, chegou o dia. O seu tio o traiu, porque o seu tio oferece agora a outra filha. Na tenda, quando Jacó está lá esperando Raquel, quem entra é Lia. E seu tio o engana. Então ele trabalha mais 7 anos pela esposa que ele realmente desejava. Ou seja, 14 anos dedicado para ter aquela pessoa que ele amou. Essa era uma demonstração de amor de Jacó, a sua esposa. Estou construindo todo esse raciocínio, queridos, para você entender uma coisa. Esse mesmo Deus que apareceu naquele lugar, numa escada, onde Jacó chama esse lugar de Betel, a casa de Deus. Deus realmente agora aparece a Jacó e diz, você tem que voltar para a sua casa. Você tem que voltar para Betel. Mas agora tem um problema a ser resolvido, Esaú. O que fazer agora com Esaú? O meu irmão, que me perseguia e me buscava por morte. Então é no vale de Jaboque, e eu quero convidar a você agora a entender que Jaboque representa realmente um lugar de conflito para Jacó. E eu não sei qual é o seu Jaboque, eu não sei em que momento da sua vida você está em conflito. E se eu falo para pessoas em conflito, bem-vindo à humanidade. Temos conflitos. O pecado nos deixa em conflitos. As nossas escolhas nos colocam em conflitos. Mas comece a pensar na sua vida agora e olhe para dentro do seu coração. E eu oro para que o Espírito Santo esteja no seu coração nesse momento, para que a gente reflita o que Deus quis dizer a Jacó naquele momento.
É Jacó diante do vale de Jaboque, sabendo que ia encontrar o seu irmão, pegou toda a sua família, mas ele sabia que seu irmão estava com os seus soldados. Então, essa angústia de Jacó me impressiona. Por quê? Porque quando você começa a ler na Bíblia, Jacó, antes de chegar no vale de Jaboque, próximo ao vale, a Bíblia diz que anjos foram até Jacó. Jacó olha para os anjos e diz: eis aqui o exército do Senhor. Ou seja, ele sabia que ele estava amparado por Deus. Deus enviou anjos para tranquilizar Jacó. Ainda assim, ele está angustiado. Então, em Jaboque, Deus agora deixa Jacó de uma maneira que ele se permaneça sozinho. Agora Deus vai tratar os conflitos de Jacó. E o primeiro conflito que eu quero trazer para você nessa manhã, eu quero chamar ele de conflito do ventre. Porque a Bíblia diz que desde o ventre, Jacó ele já estava em conflito com o seu irmão. E eu quero comparar esse ambiente do ventre para aqueles pensamentos nossos sem respostas, os porquês da vida. Por que tanta coisa acontece conosco? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que Deus permitiu isso acontecer na minha família? Por que eu perdi pessoas? Esses porquês, eles nos deixam numa situação onde a gente desconhece o porquê. E Deus nos separa e está dizendo assim: eu quero que você confie em mim, porque no coração de Jacó, ele começa a entender e a racionalizar tudo aquilo que ele tinha feito até ali. Você já pensou nas coisas que você já fez na vida até aqui? Você já pensou desde a sua infância até aqui, até onde você está hoje? Tem muita coisa pelo meio do caminho que a gente não entendeu. E tem muitos questionamentos que até hoje a gente não entende. Pergunte a um pai que sepultou o seu filho. Pergunte para alguém que está enfermo, num leito há anos. Pergunte para alguém que a sua família se dissolveu, houve separações. Pergunte para alguém onde os filhos estão agora, o pai não sabe nem onde está. Pergunte aos pais que tinham seus filhos nos bancos da igreja, por que Deus que ele saiu? Então, Jacó agora ele começa a olhar para Deus e tentar racionalizar algo. Porque a sua vida foi uma vida sempre assim, de conflitos. E ele está nesse momento em Jaboque justamente pensando, bom, Labão está me perseguindo, porque Labão acusava Jacó que ele saiu das terras de Labão com seus rebanhos. Mas Deus estava tanto com Jacó que Labão disse: olha, quando nascer as ovelhas aí mescladas, listradas, essas serão suas. Você já viu ovelha mesclada, irmão? Já conseguiu ver uma ovelha como zebra? Então você acha que seu tio estava de boa fé com ele? Mas Deus mostra num sonho para Jacó que as ovelhas deles nasceriam de que forma? Listradas. E aí o rebanho começou a produzir que tipo de ovelha? Listradas. E se Labão falasse: olha, o dia que nasceu uma ovelha cor-de-rosa com bolas laranjas, Deus faria isso para Jacó. Porque foi isso que estava acontecendo. Jacó experimentava milagres na vida dele. Então Deus nunca o desamparou. Ainda um coração que está amparado por Deus ainda sofre, queridos. Não estamos livres de sofrimentos. Comece a entender que na sua vida, na sua jornada cristã, isso não te livra em nada dos sofrimentos do dia a dia e da vida. O mundo é mau. O mundo é um mundo de pecado. A sociedade, ela está indo para um caminho de maldade. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 3, quando fala dos últimos dias, ele vai dizer que os homens eram amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, soberbos, profanos. Ou seja, a sociedade do tempo do fim, ela é uma sociedade muito ruim. E nós estamos vendo que a sociedade caminha para esse caminho de maldade, de ruindade. Essa
sociedade que Paulo coloca em 2 Timóteo 3, ela já está aí, já está posta. Já vivemos nesses dias de maldade, de crueldade, de amor por si próprio. Olha para a nossa sociedade, olha para as pessoas, olha os pensamentos, olha Satanás tirando toda a questão da sexualidade da nossa vida, colocando outros valores. Olha Satanás induzindo as pessoas no meio educacional para educar os nossos filhos por um caminho de pecado. Olhe os valores da família, olhe para os casamentos, como é que o mundo nos coloca sobre todas essas coisas. Esse é o mundo mau, esse é o mundo de pecado, onde Cristo olha para Satanás e diz: o príncipe desse mundo será julgado, e ele não tem nada em mim. Ou seja, Satanás governa esse mundo. Então, quando nós estamos nesse vale de Jaboque, racionalizando e pensando com Deus, entenda uma coisa: Deus quer te fazer muito a seu favor, mas muito. Porque Deus agora olha para Jacó e ele quer dizer para Jacó: Jacó, você precisa resolver algumas questões. E sabe uma questão, irmãos, que eu tenho ouvido muito nos estudos bíblicos, nos lares. E eu converso com o pastor Denilson e diz: pastor, alguns anos atrás, quando eu iniciei como obreiro bíblico, já vai para 8 anos aí, o pastor Wesley foi meu pastor também, as pessoas eram mais abertas para o evangelho. Nós estudávamos com 20 pessoas, 15 aceitavam um compromisso com Deus. Mas hoje não há lar que eu não entre para dar um estudo bíblico, onde a família ela não está devastada. As escolhas delas até impossibilitam um batismo. E elas questionam sobre isso: mas por que eu não posso ser batizado? Vivendo num lodo de pecado. Quer aceitar a Jesus, mas não quer colocar esse Jesus no coração e viver de fato uma vida de cristianismo. Porque o cristianismo pregado hoje, um cristianismo desse louvor envolvente, emocional, ele realmente só faz isso. Você só chora. Mas ao sair da porta da igreja, você não pensa mais na mensagem, naquilo que foi colocado, não te leva a um pensamento de vida, a uma mudança de vida, uma escolha realmente feita para Deus. E interessante que nesse livro, A Cura das Memórias, esse autor, David Simmons, ele coloca que ele tinha uma tosse, uma asma, e ele lendo um artigo científico diz que pessoas que possuem algum tipo de situação respiratória também está envolvido com o perdão. E ele falou: que negócio que é esse aqui? E ele foi lendo o artigo. Isso é chamado de psicossomática. Nosso emocional está ruim, o corpo reflete de alguma maneira. Pessoas com ansiedade, onde o transtorno de ansiedade tem ocupado muito a mente, pessoas depressivas, o seu corpo ele vai responder de alguma forma. E ele lendo isso, ele diz que ele foi levado a um pensamento, a um lugar de arrependimento, onde Deus mostrou: sabe o que está corroendo a sua vida? O perdão a seus pais. E ele disse, ele relata nesse livro que ele era filho de missionários. E havia dentro dele um vazio tão grande, porque os pais o deixavam para ir cumprir as missões fora do país. E os pais passavam dias, os pais passavam anos fora. E isso trazia para ele um dissabor. Isso trazia para ele um peso. E quando ele entendeu que tudo isso causava nele, ele escreve no livro que ele nunca mais teve uma crise de asma. Pelo sofrimento que isso causava para ele. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa: lance o perdão, lance as coisas que te causam ressentimentos. Ressentimento, você ficar ressentindo algo por tempos, isso vai te trazer muito prejuízo. Perdoe as pessoas. Se a tua história de vida você precisa perdoar pessoas, não saia daqui com o coração sem pensar: hoje eu preciso chegar em casa e eu preciso perdoar. Faça isso por você também. Escolha perdoar.
E aí você pode começar a dizer, mas Marcos, é que você não sabe o que eu passei. Sim, eu não sei. Você sabe, Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, que perdão na Bíblia não é uma opção. Perdão é uma ordem direta de Deus. Perdoe os pecados das pessoas para que os seus pecados sejam perdoados. Se você traz a sua oferta aqui e tem algo contra teu irmão, a palavra vai dizer, vai lá, resolva com o teu irmão e volte aqui oferecer a sua oferta. Não é condicional, o perdão ele é colocado como uma ordem direta de Deus. Então, faça um favor para você, se você deseja o céu, perdoe as pessoas e peça perdão. Jacó, ele ia ter que ir até o irmão. Mesmo querendo matá-lo, ele deveria ter resolvido isso. O conflito que eu vou chamar conflito dos seus instintos, esses instintos egóicos, onde todos temos o egoísmo nato. O que nós ensinamos às crianças devemos ensinar? Fale obrigado, peça por favor, haja com educação, porque do resto ela vai fazer sozinha. Ser mal educada. Egoísta, tire um brinquedo da mão de uma criança sem ensiná-la nada. Ela abraça, é meu, ela chora. O que nós devemos ensinar é o que a Bíblia está dizendo, que a Bíblia ela está aí para nos ensinar para o bom caminho. Nos colocar uma direção. Educação. Mas esses conflitos de ego, ontem a minha esposa disse, ontem ela disse assim, você vai pregar amanhã, eu não sabia. E eu falei assim, eu não falei? Falei. Não falou. E se ela falou que eu não falei. Se você é um sábio marido, então você não falou. Mas eu acho que eu falei. Mas ela disse, você não falou. E talvez pela maneira egóica nossa de lidar com as coisas, talvez eu não tenha falado. Tem coisas que são verdadeiras da sua vida que você tem se empenhado em executá-las e fazê-las. Mas a gente se infla tanto de desejos e de afazeres, de atribuições, que nós esquecemos dos outros, das pessoas, dos sonhos do outro, do filho. Deixa de viver os sonhos, vivenciar os sonhos do filho, porque você paga uma van para que o tio da van vá buscar o seu filho, ao invés de você colocá-la no carro e levá-la até a porta da escola. É tanto trabalho, é tanta viagem que você se esquece de amar as pessoas, porque você está amando tanto a si próprio, que as pessoas deixam de ser interessantes na sua vida. Você compreende isso? Jacó olhava tanto para ele que os projetos da sua vida eram ser o primogênito e receber a bênção do pai. E ele atropelou qualquer coisa para que isso acontecesse. Mas quando estamos fazendo algo, estamos abrindo mãos de outras coisas. Não existe escolha. Se você escolheu estar aqui hoje, todas as outras coisas da sua vida estão agora dando um tempo, porque você escolheu estar aqui. Quando você escolhe escrever de caneta vermelha todas as outras cores, para você naquele momento não faz sentido, você descartou todas elas. Assim é com as pessoas. Jacó, ele descartou muitas pessoas. Mas Deus não descartou Jacó. Mas de tanto Jacó ouvir que o seu nome significava suplantar, é desbancar, é vencer, se colocar no lugar de outra pessoa como vencedor. Jacó ouviu tanto que o seu nome dizia isso, que chegou um dia que ele vestiu essa roupa. Sabe quando você diz assim para sua criança que ele é burro? Você só me dá tristeza, esse moleque. Isso é colocado com tanta força, com tanta palavra de ódio, às vezes, que a gente lança nas pessoas, que um dia ela vai se vestir assim. E ela vai dizer, é verdade, eu sou. Porque eu sempre fui atrapalhado, então eu sou atrapalhado. As palavras têm muito poder. Desdenha tanto da esposa, dos filhos, que vai chegar um momento que para eles é isso mesmo. Não tem valor. Jacó um dia ele assumiu isso.
a ponto de enganar o seu próprio irmão. Mas me impressiona como Deus se manifesta na vida de Jacó no Vale de Jaboque. Por quê? Porque agora ele luta com Deus durante a noite toda para resolver os seus conflitos. Mas sabe qual é o maior conflito de Jacó? É o conflito do disfarce. Porque Deus, ao olhar para Jacó, ele pergunta: como é o teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Deus sabia o nome de Jacó. Mas quando ele está lutando com Deus, pedindo a bênção, olha, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Sabe onde Jacó está dizendo isso? Lá atrás, quando ele traiu o seu irmão, colocou as vestes do seu irmão, o cheiro do seu irmão, mas ele não era Esaú. Mas o que ele queria, a bênção. E agora, no momento que ele está pedindo a bênção de novo, ele está lutando. Então Deus pergunta: como é o teu nome? E agora ele diz: meu nome é Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou o Jacó que fez todas essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa dessa manhã: Deus não pode abençoar Jacós disfarçados de Esaús. Tire as suas máscaras, querido. O pai que não chora, a mãe que é durona, o homem que é trabalhador, o cristão de Bíblia debaixo do braço. Talvez sejam máscaras da nossa vida. Papéis. Naquele momento Deus despiu Jacó. Porque ele está dizendo: eu sei quem você é. E eu conheço a tua vida. E ele pergunta: e como é o teu nome? Ele diz: por que você pergunta meu nome? Deus o abençoa, mas não antes sem colocar os conflitos na mesa. Você tem conflitos? Eu tenho conflitos. Temos conflitos. Mas eu não sei nessa manhã onde Deus quer te levar, para que você pense nos seus conflitos. Há um tempo atrás eu disse para o pastor Denilson: pastor, eu tenho um sermão para pregar, eu fiz com tanto carinho, gostaria de pregá-lo. E não é este. Porque numa outra conversa lá no EJC, pastor, a gente conversando, Deus disse: olha, não pregue sobre o que você ia pregar. E o pastor não sabia que ele estava sendo usado ali. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. Você está lutando com Deus? Talvez precisa reconhecer primeiro quem você é. Porque Deus a gente sabe quem é. E Jacó nunca abriu mão de Deus. Você está lutando para fazer uma entrega da sua vida para Deus? Por que resiste tanto a Deus? Porque Deus, quando passa pelo Jaboque, Deus só dá um toque em Jacó. E ele ficou com a sua coxa, com o seu quadril, machucado pelo toque de Deus. Talvez quando Deus tocar a sua vida, você vai passar por muitos conflitos. A presença de Deus na sua vida talvez seja apenas por um toque da mão de Deus em uma situação muito desfavorável, que vai te deixar às vezes sem trabalho, sem emprego, sem dinheiro, com dificuldade. Mas Deus está dizendo: eu vou marcar a sua vida para você entender quando foi que eu entrei na sua vida. Porque o dia que você lutou comigo, eu toquei a sua vida de maneira que você não mais esqueça. E o texto diz que Jacó, ele saiu de Jaboque e ele mancava. Para ir aonde? Encontrar o seu irmão. Jacó, quando viu o exército do seu irmão Esaú, ele dividiu a sua família em duas partes. Porque se Esaú matar uma parte, ainda sobra outra. Ainda com anjos se apresentando para Jacó. Ainda lutando com Deus. Jacó ainda pensava como um ser humano e pecador. E sabe? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque Deus diz: você lutou com Deus e saiu vencedor. Sabe aquele que suplantava, aquele enganador? Não, você não é mais esse, você agora é Israel. Porque eu te dei uma vitória agora, você saiu vencedor daqui. E no capítulo 33, no verso 5, no verso 4 diz assim:
Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Deus tratava Jacó, mas Deus tratava Esaú também. Para esse encontro, Jacó estava com medo, mas a Bíblia diz que os dois se abraçaram e choraram naquele dia. Não tenha medo dos seus conflitos. Porque quando eu entrego verdadeiramente os meus conflitos na mão de Deus, Deus está dizendo: eu vou resolvê-los. Está difícil abrir mão, é o sábado. Deus está dizendo: eu resolvo. É tua esposa, teus filhos, eu resolvo. Mas antes, se entregue, deixe que eu toque a sua vida. O toque de Deus é transformador. Porque agora a Bíblia, ela vai dizer que Israel se tornou um homem muito importante. E Israel teve filhos com Raquel e Lia e suas esposas. E estão ali colocadas as 12 tribos de Israel. Mas quando Deus aparece na sarça ardente para Moisés, ele está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, mas ele diz, e de Jacó. Ele não diz de Israel. E por que mesmo tendo encontro com Deus, mudando seu nome, ele ainda é chamado por Deus de Jacó? Porque Deus transforma Jacó, transforma a vida de Jacó. Eu quero dizer para vocês que Deus pode transformar muito a tua vida. Deus pode pegar o teu nome e falar assim: eu vou mudar a tua vida. Mas Deus sabia que entre Jacó e Israel, a mesma pessoa, ele teria quedas ainda seria como Jacó. Quando Deus encontrar a sua vida, você de fato for tocado por Deus, haverá transformações na sua vida. E às vezes a gente se queixa tanto com Deus e diz: Senhor Deus, nada muda. E a pergunta é: você já encontrou-se com Deus de fato, verdadeiramente? Permitindo que Deus realmente chegasse tão perto que mudasse a sua vida? Por que será que a minha vida ainda não mudou? Hoje, os livros que mais vendem são O Poder da Responsabilidade, O Poder da Autoconfiança, O Poder da Autoestima, O Poder do Eu, o poder, o poder, o poder. O ser humano busca poder. É uma forma de você dizer assim: bom, eu estou no controle da minha vida. Você não está no controle da sua vida. Deus está. Porque lá em Deuteronômio 8, Deus diz assim, antes de dizer que você conquistou através da sua força e poder riquezas, lembre-se que sou eu que dou força nos teus braços para adquirir riquezas. Eu quero orar com as pessoas que de alguma forma querem colocar a vida realmente na mão de Deus e ser tocada por Ele essa manhã. Não posso sair daqui sem perguntar a você: você quer mudança na sua vida de fato? Há algo que Deus precisa tocar de fato na sua vida? Deus sabe do seu coração, aonde você está. Deus conhece, sonda, sabe de toda a sua vida. Mas Jacó, Deus também conhecia, mas Deus o levou a tomar uma atitude de mudança de vida. E talvez o primeiro passo é hoje. Alguém quer que a gente ore aqui? Eu vou convidar você para vir aqui. Há algum fato na sua vida? Eu não tenho poder e a minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus tem. Em nome de quem eu venho tem muito poder. E é em nome dele que nós queremos orar pela tua vida. Há alguém que queira vir aqui para que a gente ore com você? Há alguém que quer sair, se levantar, dar o primeiro passo e dizer assim para Deus: Senhor Deus, eu estou no meu jaboque, mas eu quero que o Senhor toque a minha vida. Alguém que quer buscar a oportunidade de dizer assim: Deus, eu preciso ser transformada nesse ponto da minha vida. Fique à vontade. Nós queremos orar com você. Deus tem poder para mudar toda a sua vida. Deus tem poder para mudar o seu coração, para transformar toda a sua vida. Isso que a gente coloca como angústia diante de Deus, Deus está dizendo: eu já conheço. Mas eu estava esperando que você viesse até a mim para que eu realmente tivesse autoridade
para mudar a sua vida, porque Deus é um Deus educado. Deus é um Deus que nos confronta. Deus é um Deus que vai dizer assim: enquanto você não realmente se colocar diante de mim, eu não posso fazer nada pela tua vida, porque você não quer permitir. Amém pela tua vida. E que bom que você está diante de Deus. Eu espero que a partir de hoje você colha mudanças das suas vidas, das suas angústias, dos seus conflitos. Que Deus abençoe você nessa manhã. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque estamos diante de Ti nesse momento, Pai. Que história de Jacó, Pai. Jacó, até ser chamado de Israel, Senhor Deus, teve muitos conflitos, muitos desejos. Conflitos, Senhor Deus, do seu ego. Conflitos, Senhor Deus, de coisas que nem ele imaginava o que poderiam ser, mas ele se colocou diante de Ti. E, Senhor Deus, aqui estão os Teus filhos que se colocam diante de Ti. Olhe, Senhor Deus, para a vida de cada pessoa que aqui está, com o coração aberto e dizendo: Senhor Deus, se o Senhor me separou hoje para ouvir essa mensagem e o Senhor quer mudança da minha parte, Senhor Deus, eu estou aqui diante de Ti. Então, Senhor Deus, como Davi diz no Salmos 39, ele diz: Senhor Deus, não te cale perante as minhas lágrimas. Abençoe, Senhor, essas vidas. Toque, Senhor Deus, com o seu toque a vida de cada um que está aqui. Viemos te buscar, Senhor Deus, que a gente saia daqui. Senhor Deus, nem que seja mancando daqui. Mas se for para uma mudança, Senhor Deus, positiva em nossa vida, que o Senhor nos transforme de fato. Que o nosso coração seja colocado com muito amor diante, Senhor Deus dos céus. Nos abençoe, nos guarde, Senhor Deus, e toque a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado para vocês. Que Deus os abençoe.